Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos seguindo com a nossa série sobre o Sermão do Monte, conforme registrado no livro de Mateus. E hoje nós veremos o capítulo 6 desse livro, os 4 primeiros versículos. Se você gostar desse nosso estudo, lembre de marcar o sino da inscrição para que você possa receber notícias quando publicarmos novos estudos, o que pretendemos fazer sequencialmente. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque juntos leremos algumas passagens que usaremos como base no nosso estudo. E importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos dirija neste momento. E eu convido você para me acompanhar nesta oração. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, versos 1 a 4. O texto sagrado nos diz o seguinte: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. No Sermão do Monte, Jesus corrige várias interpretações populares sobre a lei. Eram interpretações equivocadas, ensinadas e reforçadas pelos escribas e fariseus, que as utilizavam para reduzir seus compromissos com Deus e, ao mesmo tempo, passar a imagem de que eram pessoas corretas que seguiam a lei do Antigo Testamento mais do que ninguém. Além disso, essas interpretações levavam o povo a certas condutas errôneas, muito mais baseadas na letra do que no espírito da lei. As interpretações da lei feitas por Jesus no Sermão do Monte, conforme Mateus capítulo 5, versos 17 a 48, se referiam à conduta da pessoa em relação à lei do Antigo Testamento. Quando ele declara no verso 20 que a justiça de alguém deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, ele não se referia a processos judiciais, mas estava falando de conduta. Nesse contexto, justiça era o que estava em harmonia com a vontade de Deus, enquanto conduta ou ações justas eram aquelas que agradavam ao Senhor. Algumas dessas condutas foram objeto de estudos anteriores nessa série, quando abordamos algumas questões, tais como a ira, o adultério, o divórcio, a questão dos juramentos e a questão da vingança. Já em Mateus, no capítulo 6, verso 1 a 18, Jesus fala sobre a motivação por detrás de certos atos. Os 3 atos que Jesus aborda nesse trecho são fazer boas obras, orar e jejuar. Nesse estudo, focaremos apenas no primeiro item, que é o de fazer boas ações, às vezes chamado esse item de obras da justiça, ou obras de justiça. Algumas versões da Bíblia traduzem como esmolas ou como deveres religiosos. Ao falar de obras de justiça, em Mateus, no capítulo 6, verso 1, Jesus advertiu seus discípulos sobre a possibilidade de alguém fazer boas ações, mas pelo motivo errado. Ele diz que se alguém faz o que Deus aprova, mas visando obter a aprovação humana, não receberá de Deus recompensa por sua boa ação. Em Mateus, no capítulo 5, verso 16, ele já havia alertado seus discípulos
que eles poderiam realizar boas obras em público, mas não para que fossem enaltecidos, e sim para que Deus fosse glorificado. Ou seja, quando fizessem alguma coisa, eles não deveriam chamar atenção sobre eles mesmos, porque na prática isso apontaria para motivações egoístas. Os rabinos achavam que a boa prática judaica era fazer obras de justiça, orar e jejuar. Na prática, muitos faziam esses atos, mas de forma ostensiva para se exibir, querendo mostrar-se justos. Jesus lidou com cada um desses aspectos da prática religiosa da seguinte maneira. Em primeiro lugar, como mencionado, ele advertiu seus discípulos a não fazerem esses atos para se mostrarem para a torcida. Ele lhes assegurou que, se desconsiderassem essa advertência, na prática receberiam apenas os elogios humanos e nada mais. Jesus os ensinou em como praticar essas coisas somente para Deus, secretamente, e não para receber aplausos públicos. Finalmente, ele vai lhes afirmar que o Pai, que vê em segredo, recompensaria abertamente os atos ou obras de justiça deles. No próximo quadro, vemos algo sobre fazer contribuições ou dar esmolas e tocar trombeta. Interessante que o verso 2, na versão Nova Almeida atualizada, se refere ao uso de trombeta para chamar a atenção quando certas pessoas davam esmolas. Tocar trombeta nesse contexto pode ter tanto sentido metafórico, de chamar a atenção dos outros, quanto o sentido literal. Como metáfora, talvez Jesus estivesse usando uma figura de linguagem para retratar doações exibicionistas, que alguns faziam para se promover. Contudo, há indicações que os sacerdotes judeus tocavam trombetas no templo quando coletavam certas ofertas. É possível que Jesus estivesse se referindo também à prática de alguns fariseus que, antes de distribuírem esmolas ou qualquer outra coisa, iam a um lugar bem visível na cidade e tocavam uma pequena trombeta de prata. Em resposta a esse chamado, os desafortunados e vulneráveis, incluindo aleijados, coxos e cegos que mendigavam nas ruas, se reuniam ao redor do fariseu para receberem algo. Com isso, ele promovia uma demonstração visível e sonora de que era alguém generoso. Qualquer que tenha sido o uso original da trombeta, o ponto do ensinamento de Jesus é muito claro. O crente não deve chamar a atenção para si mesmo quando decidir ser generoso. No próximo quadro, uma pergunta. Qual o propósito do cristão praticar boas ações para ser visto? Ou melhor, qual é o problema disso? Qual é o problema do cristão praticar essas boas ações dessa maneira? Será que pode haver motivos errados para um cristão fazer boas ações, dar ofertas ou contribuições, orar, jejuar e ajudar pessoas? Vale notar que, de um modo geral, quando o cristão faz boas ações, a tendência é ele se preocupar com o que as pessoas pensam sobre a forma e também sobre o conteúdo do que ele está fazendo. Dependendo da resposta que a pessoa recebe, esse tipo de preocupação pode acabar causando desânimo ou orgulho em quem está empenhado em fazer as boas ações. Na prática, ambos esses sentimentos podem significar algum problema, dado que indicam que talvez o ministério ou as boas obras da pessoa não estejam sendo feitas somente para Deus, mas para a própria pessoa ou para uma plateia. Jesus nos adverte sobre essa questão, pois o que estava ocorrendo aqui era buscar o louvor dos outros em vez de buscar o louvor de Deus. E esse era o pecado básico que os fariseus e escribas estavam cometendo. Por isso, Jesus os chama de hipócritas, por conta de usarem trombetas para que todos soubessem que eles estavam dando aos pobres naquelas situações de ofertas. O que ocorria era que, para eles, o importante era
aparecer e não servir. Aqui há uma aplicação interessante para nós, que é a questão de quais motivações nos levam a fazermos boas ações em geral, ou nos levam a nos envolver com o serviço cristão na igreja. O problema é usar essas iniciativas como forma de promoção pessoal ou de orgulho, colocando-se de forma superior aos outros por conta do cargo que a pessoa exerce na igreja. Mas como podemos saber se estamos fazendo nosso serviço cristão, nossas doações e outras boas obras com o intento de sermos vistos pelos outros em vez de sermos vistos por Deus? Para podermos responder a essa questão, vale fazer a nós mesmos algumas perguntas. Por exemplo, é importante que os outros vejam ou ouçam sobre o que eu estou realizando? Será que aquela vontade dos fariseus de se mostrar não está sendo replicada em minha vida? Quando os outros me elogiam, como eu me sinto? Percebo Deus agindo naquilo que está ocorrendo ou fico me achando que sou muito bom? Como reajo quando as pessoas me criticam ou não reconhecem minhas realizações? Isso me desencoraja ou me deixa chateado? Será que estou chateado porque meus pontos de vista não foram considerados ou porque eu fui voto vencido ou eu fui censurado? Nesse caso, será que o meu foco não estaria mais nos outros do que prioritariamente em servir a Deus e abençoar os que estiverem ao meu alcance? No próximo quadro, outra pergunta: como evitar motivações erradas em nossas boas obras? A seguir, destacamos 2 pontos que nos ajudam a responder a essa pergunta. O primeiro ponto é que devemos praticar nossas boas obras discretamente, sem procurar aplausos. Jesus disse que, como discípulos, não devemos usar trombeta para ficar anunciando nossas boas obras, sejam elas doações, participar do louvor da igreja ou envolver-se no serviço cristão em geral. Vale notar que não é errado e também não é pecado que os outros vejam o que eventualmente fizermos. Até porque, muitas vezes, não teremos como evitar de sermos vistos, notadamente se estivermos atuando como músicos, ensinando em um grupo ou pregando a palavra. O problema de agirmos para uma plateia é que, se não tomarmos cuidado, nossos pensamentos nos levarão mais a buscar a aprovação dos outros do que buscarmos a aprovação de Deus. O ideal, portanto, no que for possível, é sermos discretos em nossas boas ações. O segundo ponto que nos ajuda a evitarmos motivações erradas em nossas boas ações é que é importante sermos cautelosos com nossas autoavaliações. Interessante que Jesus nos diz em Mateus 6, no verso 3 e 4, que ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Jesus usa essa metáfora para dizer que devemos até esconder nossas boas ações de nós mesmos. Mas como seria isso? Não podemos avaliar o que tivermos feito para nos aperfeiçoarmos? O que acontece se ficarmos relembrando o que fizermos em termos de ofertas, serviço, ações dadivosas e outras boas obras? Se fizermos isso, corremos o risco de, ao contabilizá-las, transformá-las em motivo de orgulho. O orgulho poderá ser por conta da formação acadêmica que tivemos, que nos habilitou a fazê-las, ou pode ser por conta dos resultados que alcançamos. Nesse caso, nossa mão esquerda estará se importando com o que a mão direita fez ou faz, levando-nos à soberba, que é um sentimento de superioridade sobre os outros, muitas vezes acompanhado de arrogância e pretensão. Por outro lado, se a resposta do público for negativa ou indiferente ao trabalho feito por nós,
poderemos ficar desanimados, achando que falhamos e que devemos nos afastar do serviço. Como mencionado antes, ambos os tipos de pensamento refletem que nosso objetivo principal ao servir, possivelmente, não está sendo exatamente honrar o Senhor e trazer-lhe glória. Quer dizer que não podemos avaliar as boas obras ou o serviço cristão que fazemos? Importante notar que não estamos excluindo a importância de avaliarmos os resultados do que fizemos, para saber se precisamos melhorá-los. Mas isso sempre deverá ser feito buscando a orientação de Deus através do Espírito Santo. O que aprendemos aqui é que devemos nos preparar para as boas obras e fazer o melhor para honrarmos o Senhor, sempre confiando nossos resultados a Deus e dando glória a Ele. No próximo quadro, vemos um tema que é o crente e as recompensas de Deus. Mateus, no capítulo 6, verso 4, nos diz que, ao fazermos uma boa obra, seja oferta, ajuda ou servir, Deus, que vê em secreto, nos dará a recompensa. Importante que o texto não está falando sobre salvação, como resultado de obras, pois aprendemos na Bíblia que a salvação vem pela graça de Deus e não por sermos bons e fazermos boas obras. Aqui, nessa passagem, a consequência das boas obras são as bênçãos na vida presente e no futuro, e não a salvação. Podemos ver essa palavra de Jesus como um encorajamento para seus ouvintes fazerem suas boas obras de forma reservada, ou mesmo em secreto, porque serão recompensadas por Deus. Um ponto importante a lembrar é que boas ações geram bênçãos. Esse é um princípio bíblico que aparece replicado de diferentes maneiras em vários lugares na Bíblia. Vemos a seguir 3 exemplos. Provérbios 1:25 diz o seguinte: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Outro exemplo, Salmo 41, verso 1, que diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. Em 2 Coríntios 9:10, lemos: Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. Como Deus tem chamado você em termos de ser um crente comprometido com as boas obras e com o serviço cristão? E como você tem respondido a isso? No próximo quadro, destacamos algo interessante sobre dinheiro e contribuições. Nem sempre o tema dinheiro ou fazer contribuições é bem compreendido. Há pessoas que são fiéis e contribuem com ofertas e com dinheiro, e há as que são relutantes. Há aqueles também que se limitam apenas a ofertas esporádicas, e há aqueles que raramente contribuem. Daqueles que não dão o dízimo, muitos argumentam que se trata de mandamento superado dos tempos do Antigo Testamento. Com isso, concluem que o cristão não está mais subordinado às exigências da lei do Antigo Testamento e, portanto, não precisam dar o dízimo. Contudo, um ponto interessante é que o assunto sobre dinheiro é tratado com grande importância na Bíblia e, em particular, no Novo Testamento. A importância não tem a ver com valores, mas com a atitude em relação ao dinheiro, a forma como ele é ganho, a forma como ele é gasto e que papel ele possui na vida e nas prioridades da pessoa. É relativamente fácil alguém colocar mais confiança no dinheiro do que em Deus. Esse mecanismo acontece porque o dinheiro é o competidor número 1 de Deus. O dinheiro dá à pessoa uma sensação de poder e muitos tendem a colocar progressivamente Deus em segundo plano ou mesmo se esquecer dele à medida que acumulam mais dinheiro. Uma das razões pelas quais Deus nos chama para contribuirmos financeiramente em nossas igrejas
não é que ele precise de dinheiro, pois ele não precisa. Deus nos chama a contribuirmos para termos a oportunidade de testemunhar que o senhorio dele é mais importante do que o senhorio do dinheiro em nossa vida. Vale observar que o que importa não é apenas contribuirmos para o serviço cristão e para ajudar os necessitados, mas contribuirmos de forma dadivosa. E o que seria isso? Pode-se dizer que uma contribuição dadivosa apresenta pelo menos duas características que vamos ver agora. A primeira característica é que a contribuição dadivosa deve ser preparada em oração. Uma contribuição desse tipo é definida e preparada antes do momento de entregá-la. A pessoa que faz isso prepara previamente o envelope ou a remessa bancária. É difícil honrar a Deus com sua contribuição quando você pensa nisso e decide ofertar apenas no momento do ofertório em sua igreja. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, verso 5, que cada um deve dar conforme proposto no coração. Mas, para isso funcionar, você deve se preparar antes. Preparar-se de antemão, significa você orar ao Senhor durante a semana sobre o que ofertar antes de ir à igreja domingo. Significa também você ter uma resposta do Espírito Santo quanto a lhe orientar sobre quanto você deve contribuir. A maioria dos assuntos nas orações é pedir a Deus para recebermos alguma coisa, mas poucos são os casos em que pedimos para Deus nos orientar quanto ao que devemos ofertar. O que você deve ofertar é o que Deus colocar em seu coração, e não um valor que alguém disse para você doar. O assunto é entre Deus e você. No próximo e último quadro, vemos a segunda característica do que é contribuição dadivosa. É o seguinte, uma contribuição dadivosa costuma ser motivo de alegria. Esse é o segundo motivo, ou a segunda coisa que caracteriza a contribuição dadivosa. E eu chamo a atenção para o texto de 2 Coríntios 9, 7, que diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O motivo para se alegrar na contribuição é não ver isso como um pagamento, mas como uma oportunidade de ter a satisfação de saber que o Senhor se alegra com você. Alguém pode perguntar, voltando àquele assunto do dízimo, se o Novo Testamento parece dar tão pouca ênfase ao dízimo, por que continuamos a falar nele? A resposta é que o dízimo é apenas uma referência ou um ponto de partida. Se não tivermos essa referência, a tendência será ficarmos desorganizados e perdidos nessa matéria. No mínimo, por uma questão de método, começamos com o dízimo. Importante pensar em contribuições mensais, porque as despesas da igreja são mensais e elas precisam ser pagas pelos próprios membros da igreja e não pelo governo. A partir da decisão de ser um contribuinte sistemático, seguimos orando ao Senhor para Ele nos orientar sobre o quanto e como devemos contribuir. Poderá ser o próprio dízimo, os 10%, ou poderá ser mais. Conheço gente que deixou de dar 10% de dízimo há muito tempo, passando a dar 12%. Uma dessas pessoas me disse que em todos os anos que adotou essa medida, nunca lhe faltou um centavo sequer para fechar suas contas. Quanto ao dízimo estar ou não no Novo Testamento, isso é totalmente secundário, pois Jesus nos disse em Mateus 5,20: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A sua justiça e as suas ações justas, no sentido de sua conduta,
incluindo suas contribuições, têm estado de acordo com a vontade de Deus? Será que elas estão excedendo aquelas dos escribas e fariseus? Fechamos hoje o nosso estudo, ficamos hoje por aqui e espero que você tenha gostado dele. Lembre de mandar para os seus amigos, para algum conhecido, o link do estudo para que eles também possam participar desse estudo, dessa oportunidade. No próximo quadro, nós temos o panorama dessa série de estudos sobre o Sermão do Monte que nós estamos desenvolvendo. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço.